Mãe e filha foram ao hospital fazer uma visita. A menina tinha 9 anos de idade. A tia da menina estava iniciando uma difícil batalha contra o câncer de mama. Ao longo da visita, a menina ouviu a tia reclamar de que sentia muito frio durante as sessões de quimioterapia. Ao chegar em casa, a menina, Faith Dickinson, decidiu que ela tinha que fazer alguma coisa. Mas o que ela podia fazer? Ela tinha 9 anos de idade. Ela pensou um pouquinho e decidiu fazer um cobertor. Ela pegou um pedaço de fleece, aquele tecido felpudo, bem quentinho, trabalhou 2 horas. E no final ela tinha um cobertor. Na próxima visita, Faith levou o cobertor e deu de presente. A titia amou. Foi assim que nasceu Cuddles for Cancer, numa tradução livre, abraços contra o câncer. Esse é um projeto de Faith Dickinson, 9 anos de idade, para distribuir cobertores para pacientes com câncer. Ela foi à comunidade, conversou com pessoas que tinham recursos e conseguiu doações. E nos últimos 6 anos, ela fez 3.500 desses cobertores e distribuiu gratuitamente mundo afora. Alguns desses cobertores chegaram até o Brasil. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel. É o 9º livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, Samuel. Primeiro livro de Samuel. Nós vamos começar a leitura no capítulo 25, a partir do verso 2. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, verso 2. Eu vou ler sempre de acordo com a nova tradução da linguagem de hoje. Havia um descendente de Caleb chamado Nabal, da cidade de Maom, que ganhava vida na cidade de Carmelo. Ele era muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. A sua mulher se chamava Abigail. Ela era bonita e inteligente, mas ele era mau e grosseiro. Nabal estava no Carmelo, cortando a lã de suas ovelhas. Essa história começa com 2 personagens. Um homem, Nabal. Esse é um péssimo nome para qualquer pessoa. No original hebraico, Nabal quer dizer tolo, irresponsável, inconsequente. Eu garanto que ninguém gostaria desse nome. Mas essa história também tem uma mulher, Abigail. E eu garanto para você que ela era a paixão do papai. Você sabe por quê? No original hebraico, Abigail quer dizer exatamente isso, a alegria do papai. Eu até consigo imaginar o papai apertando pela primeira vez as bochechas daquela menina linda, Abigail, a alegria do papai. Abigail cresceu para se tornar uma mulher bonita e inteligente. Poucas mulheres são mencionadas na Bíblia pela beleza que tinham. Abigail é uma dessas exceções. Beleza e inteligência é uma combinação muito rara na humanidade. A história continua no verso 4. Davi estava no deserto e soube disso. Então enviou 10 rapazes a Carmelo com a ordem de encontrarem Nabal e o cumprimentarem em nome dele. Mandou que dissessem o seguinte: meu caro amigo, Davi lhe manda saudações, desejando tudo de bom para o Senhor, para a sua família e para tudo que é seu. Ele soube que o Senhor está cortando a lã de suas ovelhas
e mandou lhe contar que os seus pastores estiveram com a gente e nós não lhe fizemos mal nenhum. Durante todo o tempo que estiveram em Carmelo, não roubamos nada do que era deles. Pergunte e eles lhe contarão. Davi pede que o Senhor nos receba com amizade, porque viemos aqui em um dia de festa. Assim, por favor, dê o que puder a nós, os seus criados, e ao seu querido amigo Davi. Aquela era uma festa de encerramento de um ano da pecuária. Nabal, um grande pecuarista, fazia a tosquia das ovelhas e junto uma confraternização. Na nossa linguagem hoje, a gente diria que teria um bom churrasco. E era exatamente isso que estava acontecendo. Naqueles dias, as pessoas criavam animais em campo aberto. A planície próxima ao Monte Carmelo era fértil, mas certamente para abrigar essa quantidade de animais, 4.000, 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, era preciso muita terra. Os pastores precisavam levar as ovelhas caminhando, procurando cada vez melhores pastos. E durante o tempo em que eles estavam levando as ovelhas para se alimentar, eles ficavam desprotegidos. E não era raro bandos nômades atacarem, não só matarem os pastores, como levarem as ovelhas. Acontece que Davi também estava no mesmo deserto. Se você estudar um pouquinho a história de Davi no livro de Samuel, você vai ver que Davi estava fugindo de Saul, o rei de Israel. Deus tinha escolhido Davi para ser o próximo rei. Saul não concordava com isso. Queria que a corte de Israel continuasse com os seus descendentes. Por isso, Saul tinha decidido matar Davi. Davi, para evitar ser agredido pelo rei, foge para o deserto. E lá ele encontrou os pastores de Nabal. E ele não só protegeu os pastores e os rebanhos de Nabal, como não pediu absolutamente nada em troca. Quando chegou o dia da confraternização, Davi respeitosamente, note que Davi várias vezes trata Nabal com todo respeito. Davi faz um pedido. Uma curiosidade que passa desapercebida na nova tradução da linguagem de hoje, aparece bem no final. A nova tradução da linguagem de hoje termina assim: dê o que puder a nós, os seus criados, e ao seu querido amigo Davi. Não é isso que está escrito no original. A palavra por trás de amigo no original, em hebraico, é a palavra ben, que quer dizer filho. Portanto, Davi estava respeitosamente se dirigindo a Nabal como um filho se dirige a um pai. Veja a resposta que ele recebeu. Verso 10. E Nabal respondeu: Davi, filho de Jessé? Quem é ele? Nunca ouvi falar nele. Hoje em dia há muitos escravos que fogem dos seus donos. O meu pão, a minha água e os animais que matei para dar aos meus empregados, eu não darei a homens que eu nem sei de onde vieram. Uau! A resposta de Nabal continha duas coisas. Primeiro, uma mentira. Segundo, um insulto. Vamos começar com a mentira. Ele começa assim, olha: Davi, filho de Jessé, nunca ouvi falar dele. Não só tinha ouvido falar, como sabia quem era o pai dele. Era impossível você viver em Israel naqueles dias sem ter ouvido falar em Davi. Davi era o futuro rei de Israel. Havia um filisteu que tinha perdido a cabeça porque Davi tinha cortado a cabeça dele fora. Davi era o nome da ocasião. E Nabal se dirige a Davi com desprezo. E agora ele acrescenta a mentira, ele acrescenta um insulto. Olha só, hoje em dia, há muitos escravos que fogem dos seus donos. Uau!
Meu amigo, não tente apagar um incêndio com gasolina. Nabal se dirige a Davi de maneira desrespeitosa, não só insultando Davi, como insultando todos os homens que estavam com ele. Você quer ver a consequência disso? Verso 13. Então Davi disse: ponham as suas armas nos cintos, e todos obedeceram. E Davi também pegou a sua espada e saiu com mais ou menos 400 dos seus homens, enquanto 200 ficaram atrás com a bagagem. E agora então nós temos um bando formado por 400 homens violentos, sedentos por vingança. Você sabe que tipo de homem andava com Davi? Certamente não é o tipo de amizade que a mamãe recomendaria para você. Quer ver só? Nós não vamos ler os textos, mas o livro de 1 Crônicas, no capítulo 11, do verso 10 ao verso 57, tem uma longa descrição dos homens de Davi. Eu não vou ter tempo suficiente para fazer essa leitura, mas em casa à tarde dê uma olhada nisso. 1 Crônicas 11, do verso 10 ao verso 57. Eu vou destacar 2 nomes dos homens de Davi. O primeiro é Benaías. Olha o que aconteceu. Isso tudo está na Bíblia. Aconteceu assim: era inverno. Como é que eu sei que era inverno? Tinha muita neve no deserto. Era inverno, os homens de Davi estavam passeando, procurando o que fazer. E sabe o que eles encontraram? Encontraram uma cova no chão. E lá dentro um leão. O que é que você faria se encontrasse um leão? Eu até posso imaginar o que aconteceu. Os homens começaram a conversar uns com os outros, e um dizia para o outro mais ou menos assim: eu duvido que você tenha coragem de ir lá e puxar a juba dele. E o outro dizia: ah não, eu não só tenho coragem, como eu vou lá e vou matar ele. Ah, você faz isso? Então a gente vai ficar aqui para ver você pular dentro dessa cova com um leão que não tem para onde fugir e matar o leão. E no meio dessa conversa toda, o sujeito aceitou o desafio. O nome dele era Benaías. E ele pulou dentro da cova. Olha só, existe uma diferença grande entre você, numa luta de vida ou morte, se atracar com um leão e num golpe de sorte matar o leão. Isso é uma coisa. Outra coisa é ter um leão dentro de uma cova. O leão não tem para onde ir. E você propositalmente pula lá dentro. Na verdade, quem está correndo risco de vida nesse caso é o leão, porque quem pulou lá era Benaías, e a Bíblia diz que ele matou o leão. Esse era um dos caras com quem Davi andava. Mas esse não era nem de longe o principal soldado de Davi. O curioso é que o principal soldado de Davi é muito pouco mencionado na Bíblia. É capaz que você nunca tenha ouvido falar o nome dele. Ele chamava-se Jazobeão. 1 Coríntios 11, verso 11. E por que ele era o principal soldado de Davi? Fácil entender. Uma vez numa batalha, ele precisou lutar sozinho contra 300 homens. E ele matou os 300. Você consegue imaginar o poder de fogo que Davi tinha nas mãos? 400 homens. Um deles era Jazobeão, que tinha matado 300 sozinho. Outro era Benaías, que apenas por não ter o que fazer, resolveu pular numa cova para matar um leão. Esse era o tipo de gente que andava com Davi. Volte de novo no verso 13. E Davi disse: ponham as suas espadas no cinto. Todos obedeceram. Davi pegou a sua espada e saiu com 400 homens. Enquanto isso, na casa de Nabal, as pessoas estavam alvoroçadas. Verso 14. Um dos empregados de Nabal disse a Abigail, mulher de Nabal: a senhora soube? Davi enviou do deserto uns mensageiros com saudações para o nosso patrão, mas ele os tratou mal.
No entanto, eles têm sido muito bons para a gente, nunca nos incomodaram, e durante todo o tempo que estivemos com eles nos campos, eles não roubaram nada que era nosso. Eles nos protegeram de dia e de noite, todo o tempo que estivemos com eles, tomando conta dos nossos rebanhos. Quando Abigail soube disso, ela precisou tomar uma atitude rápida. Olha o que ela fez. Verso 18. Então Abigail pegou depressa, anote aí, 200 pães, 2 odres cheios de vinho, 5 ovelhas assadas, 17 quilos de trigo torrado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figos secos, pôs tudo isso sobre jumentos, e então disse aos empregados: vão na frente que eu vou atrás, porém não contou nada para o seu marido. A minha parte favorita dessa história começa agora, verso 20. Preste atenção na sequência. Tente imaginar a cena. Abigail ia montada no seu jumento e, de repente, numa curva, na descida, encontrou Davi e os seus homens que vinham em sua direção. Uau! Abigail e um jumento. De repente, numa curva, em descida, ela encontra subindo Davi e 400 homens armados. Verso 23. Quando Abigail viu Davi, desmontou depressa, ajoelhou-se diante dele, encostou o rosto no chão aos seus pés, dizendo: por favor, Senhor, escute-me, eu sou a culpada. Uau! Não é à toa que a Bíblia diz que Abigail era uma pessoa inteligente. Além disso, ela tinha uma virtude raríssima nos seres humanos, e não é a beleza. É muito comum entre os seres humanos cometer erros e colocar a nossa culpa sob os ombros de outra pessoa. É possível que você conheça alguém que tenha feito isso. É muito raro pegar erros que outros cometeram e atribuí-los a nós. E foi isso que Abigail fez. Escute, Senhor, eu sou a culpada. A Bíblia diz em Provérbios 15, verso 1, que a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Meu amigo, Davi estava preparado para a guerra, mas Davi não estava preparado para Abigail. E agora então ela faz um sermão. Você sabe que o sermão dessa manhã podia consistir apenas na leitura do que Abigail disse há mais ou menos uns 3.000 anos no passado. Olha só o que ela diz a Davi. O sermão dela começa no verso 25. Por favor, não dê atenção a Nabal, pois ele não vale nada. Ele é exatamente o que o seu nome quer dizer, um tolo. Eu mesma não vi os rapazes que o Senhor mandou. Foi o Senhor Deus quem impediu que o Senhor se vingasse e matasse os seus inimigos. Agora eu juro pela vida do Senhor que todos os seus inimigos e todos os que querem prejudicá-lo serão castigados como Nabal. Senhor, faça o favor de aceitar esse presente que eu lhe trouxe e entregue aos seus homens. Perdoe, por favor, qualquer coisa errada que eu tenha feito. O Senhor Deus fará com que o Senhor seja rei, e também os seus descendentes, pois o Senhor está combatendo o combate dele, e o Senhor não vai fazer nenhum mal enquanto viver. Se alguém o atacar e tentar matá-lo, o Senhor, seu Deus, o protegerá como um homem protege um tesouro precioso. Mas ele vai jogar longe os seus inimigos, como o homem atira pedras como uma funda. O Senhor Deus cumprirá todas as coisas boas que lhe prometeu e o fará rei de Israel.
E quando isso acontecer, o Senhor não terá motivo para se arrepender ou sentir remorso por haver matado sem razão ou por ter se vingado por si mesmo. E preste atenção agora, e quando o Senhor Deus o abençoar, não se esqueça de mim. Uau! Uau! Eu tenho certeza que quando o sermão de Abigail terminou, você podia ouvir uma mosca voar. E agora os olhos todos estavam sobre Davi. Enquanto falou, Abigail fez com que Davi se lembrasse, primeiro, que as batalhas que ele tinha que lutar eram as batalhas do Senhor. Não era plano de Deus que o rei de Israel tomasse a vingança nas suas mãos. Segundo, se Davi não controlasse o seu ímpeto, ele iria derramar sangue inocente. Agora, se tem uma coisa que Davi certamente guardou na memória, foi o pedido final: não se esqueça de mim. A resposta de Davi vem no verso 32. E Davi respondeu: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que mandou você hoje para me encontrar. Graças ao que você fez hoje e ao seu juízo, deixei de cometer crime de morte e fui impedido de me vingar por mim mesmo. Davi tinha muitos defeitos, mas Davi tinha uma grande virtude: ele era humilde. E olha, é preciso muita grandeza para você continuar humilde numa situação de força. E Davi estava numa situação de força. É por isso que Davi era especial. Mesmo com os inúmeros defeitos que ele teve, nas horas difíceis, sempre que confrontado com os seus erros, ele foi humilde para reconhecê-los. E ele termina respondendo a Abigail no verso 35, então Davi aceitou o que ela havia trazido e disse: volte para casa, não se preocupe, eu farei o que você quiser. Uau! E ainda dizem que as mulheres fazem parte do sexo fraco. Era uma mulher só, contra 400 homens, a turma que pegava leão pela juba e a turma que brigava com 300, e todo mundo voltou para casa, graças ao poder das palavras de uma única mulher. Verso 38. Uns 10 dias depois, a ira de Deus feriu Nabal e ele morreu. Se você ler o verso anterior, você vai ver que Nabal estava bêbado no dia que aconteceu esse episódio. E quando a ressaca passou, Abigail foi conversar com ele e disse: você fez bobagem. Olha o que podia ter acontecido. E a Bíblia diz bem assim: quando Abigail terminou de contar a história do que tinha acontecido no dia anterior, Nabal teve um mal súbito. Não sei se foi um ataque cardíaco, se foi um derrame. A Bíblia diz que ele ficou paralisado. E aí o verso 38 que nós lemos diz que 10 dias depois ele morreu. Verso 39, quando Davi soube que Nabal havia morrido, disse: louvem a Deus, o Senhor, ele me vingou de Nabal, que me insultou, e assim livrou este seu servo de fazer o mal. O Senhor castigou Nabal por sua maldade. E o verso 39 termina com uma frase sensacional. Então Davi mandou a Abigail uma proposta de casamento. Veja só, Davi já tinha Benaías, aquele que pegava leão pela juba. Davi já tinha Jazobeão, aquele que brigava com 300 e saía vitorioso. Mas isso não era suficiente, ele precisava de alguém como Abigail. Veja o que acontece quando a proposta chega até Abigail, aquela que era a alegria dos olhos do papai. Então,
Abigail tinha acabado de receber a proposta. Então ela se ajoelhou, encostou o rosto no chão e disse: eu sou escrava de Davi e estou pronta para lavar os pés dos empregados dele. Uau! Verso 42. Aí ela se levantou depressa, montou no seu jumento e, acompanhada por 5 empregadas, partiu na companhia dos empregados de Davi e se tornou esposa dele. Eu não sei quanto a você, mas eu gosto de histórias com final feliz. Por que uma história como essa aparece na Bíblia? Meu amigo, Deus conhece muito bem o tipo de barro do qual nós somos feitos. E Ele sabe que, primeiro, todos nós gostamos de uma boa história de amor. É por isso que as editoras, ano após ano, publicam milhares de livros, muitos deles contando histórias de amor. Segundo lugar, Deus usa a palavra amor para definir o sentimento que Ele tem por você. Nada melhor do que você lembrar do amor que um pai ou uma mãe tem por um filho. É assim que Deus se sente quando olha para você. Mais do que isso, o sentimento que um homem tem por uma mulher, ou o sentimento que uma mulher tem por um homem, também define muito bem o sentimento que Deus tem por você. É bíblico o conceito de que Deus é apaixonado por você, do jeito que você é. E sabe de uma coisa? Quem ama quer ficar perto. Por que as pessoas casam? Porque elas querem ficar perto. Eu disse para você agora há pouco que Deus é apaixonado por você. Deus ama você. Deus quer ficar perto de você. Quando esteve entre nós, nosso Senhor Jesus Cristo, várias vezes, em diferentes sermões, se referiu ao seu retorno a esta terra como uma grande festa de casamento. Algumas parábolas de Jesus mostram o reino do céu como se fosse uma celebração nupcial. E o livro do Apocalipse, bem no final da Bíblia, tem a mesma mensagem. Leia comigo, Apocalipse capítulo 19, nós começamos a partir do verso 6. Último livro da Bíblia, Apocalipse 19, eu leio a partir do verso 6. Aí ouvi um som que parecia a voz de uma grande multidão, como o barulho de uma grande cachoeira ou como fortes trovões, que dizia: Aleluia, pois o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, é Rei. Fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa de casamento do Cordeiro. E a noiva já se preparou para recebê-lo. Aqui nós temos claramente referência a uma festa de casamento envolvendo o cordeiro e a sua noiva. O verso 9 diz o seguinte: e então o anjo me disse, escreva isso, felizes os que foram convidados para a festa de casamento do cordeiro. E o anjo disse mais ainda, são essas as verdadeiras palavras de Deus. Até hoje as pessoas gostam de participar de cerimônia de casamento. Nenhum de nós gosta de ir a um funeral. Nós só vamos quando não podemos evitar. Mas casamento, muitas vezes nós vamos mesmo sem ter sido convidado. E se tem uma coisa que as pessoas querem na cerimônia de casamento, é saber quem são os noivos.
E é mais ou menos nessa ordem: uma pequena olhadela no noivo e grande atenção com os detalhes da noiva. A Bíblia fala nas bodas do Cordeiro. Quem é o noivo? O Evangelho de João, no capítulo 1, verso 29, define muito bem. No dia seguinte, João viu Jesus vindo em sua direção e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O livro do Apocalipse trata Jesus por diferentes nomes. Um deles é o Cordeiro. Agora, quem é a noiva? Você vai gostar dessa. Apocalipse 21, começando no verso 9. 2 capítulos à frente. Apocalipse 21, verso 9. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas veio e me disse: venha e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então o Espírito de Deus me dominou, e o anjo me levou para uma montanha muito grande, muito alta, e ele mostrou Jerusalém, a cidade santa, que descia do céu e vinha de Deus, brilhando com a glória de Deus. A cidade brilhava como uma pedra preciosa, como uma pedra de jaspe, clara como cristal. O Cordeiro é Jesus. O capítulo 21 de Apocalipse diz que a noiva é a nova Jerusalém. Então quer dizer que Jesus vai se casar com uma cidade de pedra preciosa como jaspe. Essa é apenas uma leitura rasteira do texto. Continua lendo comigo, agora no capítulo 22, verso 14. Apocalipse 22, verso 14. Dentro dessa cidade existe um grupo especial. Olha só: felizes são as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão direito a comer a fruta da árvore da vida e a entrar na cidade pelos seus portões. De fato, as bodas do Cordeiro envolvem Jesus Cristo, de um lado, e as pessoas que estarão dentro da Santa Jerusalém, do outro lado. Nem todas as pessoas estarão dentro da cidade. O verso 15 traz detalhes daqueles que serão barrados dessa festa. É bom você prestar atenção nesse verso. Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os que adoram ídolos, os que gostam de mentir por palavras e ações. Tem uma terceira questão importante sempre que se fala de um casamento. Primeiro, quem é o noivo. Segundo, quem é a noiva. A terceira questão é quando que vai ser o casamento. Apocalipse diz isso com clareza. Verso 22, aliás, capítulo 22, verso 20. Aquele que dá testemunho de tudo isso diz: certamente venho logo. Amém. Vem, Senhor Jesus. Quando vai acontecer o casamento entre o Cordeiro e o seu povo? Quando vai acontecer a restauração da perfeição? Certamente venho logo. A minha mensagem está chegando ao fim. E eu tenho a impressão que você pode estar se perguntando: qual é a relação que existe entre a história de Faith Dickinson, a menina que dedicou os últimos 6 anos da sua vida a fabricar cobertores felpudos, e o resto dessa mensagem? Quer uma resposta honesta? Provavelmente nenhuma. A não ser por alguma coisa que aconteceu 11 dias atrás. Terça-feira passada, o telefone na casa de Faith Dickinson tocou.
Do outro lado, era alguém falando da Inglaterra. E ele fez a ela uma pergunta: será que a senhorita Dickinson tem agenda livre para o dia 19 de maio de 2018, daqui exatamente 4 semanas? Será que a senhorita Dickinson tem agenda livre para o dia 19 de maio, o dia todo? Sem entender o que estava acontecendo, a menina perguntou por quê. A resposta que ela ouviu foi mais ou menos o seguinte: é porque no dia 19 de maio de 2018, o neto de Sua Majestade, a Rainha Elizabeth II da Inglaterra, Sua Alteza Real, o Príncipe Henry, vai se casar. E a coroa da Inglaterra gostaria muito de contar com a presença da senhorita Dickinson no casamento do príncipe Harry. Ela seria convidada para a cerimônia religiosa na capela de São Jorge e para a festa nupcial nos jardins do Palácio de Windsor. Todas as despesas vão ficar por conta da coroa inglesa. Será que a senhorita Dickinson poderia dispor dessa data? Pense por um pouco. Se o convite fosse para você, o que é que você diria? 19 de maio, me desculpe, Vossa Alteza, mas eu já tenho compromisso. De qualquer forma, eu agradeço o convite. É isso que você ia dizer? Não, claro que não. Não, acho que não. Se a rainha mandar um avião para São José dos Pinhais, convidando você para o casamento do neto dela, é melhor você subir no avião. Se você é daqueles que acredita que um convite desse é irrecusável, eu tenho uma boa notícia. Apocalipse 3, verso 20. Quem fala aqui é o noivo, o cordeiro. Apocalipse 3, verso 20 diz assim: escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Quem está batendo é o cordeiro. Jesus, o Deus que criou você. E você sabe por que ele está batendo? É porque ele tem um convite. E ele faz questão de entregar esse convite para você pessoalmente. Ele quer que você esteja entre o grupo de pessoas que vai estar do lado de dentro da cidade, nas bodas do Cordeiro. Agora, faça uma comparação entre o convite que você recebe agora e o convite que a senhorita Dickinson recebeu 11 dias atrás. O convite que você está recebendo é muito melhor. Você quer saber por quê? Primeiro, o teu convite vem acompanhado de um plano de saúde que garante vida eterna. Você conhece alguma opção desse tipo no mercado? Por melhor que seja o teu plano de saúde, tem alguma cláusula que garanta a vida eterna? O convite do Cordeiro traz essa cláusula. Segundo lugar, o convite não é para um dia só, é para toda a eternidade. Em terceiro lugar, eu gosto dessa parte. Você não vai passar um fim de semana nos jardins de um palácio. Você vai ganhar um palácio só para você. Tudo o que você precisa é abrir a porta e dizer: Senhor, muito obrigado pelo convite. Pode confirmar o meu nome. Eu vou deixar você com uma pergunta final. Daqui a 4 semanas, você vai acompanhar pela TV o casamento do ano. O príncipe Harry vai fazer notícia mundo afora. Entre as mais de 2.500 pessoas que estarão entre o seleto grupo de convidados,
Uma delas é uma canadense com 15 anos, Faith Dickinson. A pergunta para você é a seguinte: quando Jesus voltar, num desses dias, aqui do lado leste, onde é que você vai estar? Que Deus ajude você a fazer a escolha correta hoje, para que quando esse dia chegar, você esteja entre aqueles que vão recebê-lo de braços abertos, dizendo: esse é o Deus a quem aguardávamos, na sua salvação nós esperamos todos estes longos anos. Feche os olhos, eu quero orar por você. Senhor Deus, muito obrigado pelo dia maravilhoso que o Senhor nos dá, pelo sol que brilha, obrigado pelo calor, obrigado pelo cuidado conosco. Mas o Senhor sabe que apesar da beleza lá fora, aqui nesse mundo as coisas continuam muito difíceis. Muitos de nós aqui estão aflitos, temos problemas de toda a natureza. Algumas pessoas tiveram notícias péssimas ao longo da semana. Algumas pessoas não sabem como vão fazer para vencer os desafios da semana que vem. Senhor, na tua misericórdia, acalma os nossos corações. Não deixe que as lutas do dia a dia façam com que percamos de vista objetivos muito maiores do que aqueles que são postos para esse mundo. Que de uma forma que não sabemos explicar, a tua misericórdia não nos abandone, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde do mal e que a sua graça seja suficiente para quando o Senhor voltar, nos colocar do lado de dentro dessa cidade extraordinária para passar a eternidade contigo. Até esse dia chegar, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por Jesus. Amém.